grata por avisar que tá ouvindo. Deixa eu encerrar aqui, então. Valentina, você veio aqui junto! Ai, que Oi, querida. delícia! A Valen quer dar oi. Oi, querida. Quer falar? Não quer falar. Você ficou tímida? Boa tarde a todas. Sejam todas bem-vindas. Anitta, querida. Hum. Muito gostoso ver você aqui. E hoje a gente tem essa live especial com a Anitta, que muitas de vocês conhecem. A Anitta que tem levado um trabalho com o feminino muito consistente, muito profundo, muito bonito. E que tem cuidado de muitas mulheres. E hoje a nossa live é com a Anitta, sobre autocuidados femininos. E sejam todas muito bem-vindas. Né, Valen? Manda um beijo, Valen, para todo mundo que tá assistindo. Tudo bom, Valentina? Saudades de você. Pergunta da Juju. A Juju E estava aqui a... até agora. Ela estava me Ah, ajudando a entrar, porque eu não faço a menor ideia como era, ela que me ensinou. daqui a pouco a Valentina que também vai estar me introduzindo nas, nas lives. Um beijo, querida, e um beijo Um a todos. beijo, queridas. Beijo, Valentina. Tchau, meu amor. Fala, tchau. Um beijinho. Grata, Tássia, querida. Ai, só para meu coração. Olá, como vocês estão? Eu era para ter dado essa aula semana passada, essa semana? A gente ainda está nessa semana, na quarta-feira, se não me engano, e por motivos técnicos ela não aconteceu, e aí a gente tem o tecer juntas é uma, eu vou descrever da forma como eu sinto, né? Para mim é uma comunidade de mulheres que crescem juntas e se apoiam e aprendem umas com as outras sob a inspiração e a guiança de Tássia, que vocês viram agora, e da Sol, da Soledad. E nesses tempos de crise, essa é uma iniciativa. São lives que têm acontecido, aulas online todas as noites, às 9 da noite. Essa é uma exceção, essa minha aula é uma exceção por conta da questão técnica que a gente teve de transmissão. Então, a Tássia me pediu uma aula sobre cuidados femininos, sobre autocuidado feminino, e eu fiquei sentindo como é que eu poderia contribuir nesse momento. Eu sou terapeuta, trabalho com mulheres, trabalho com feminino, eu trabalho com a espiritualidade. A espiritualidade para mim é um espaço de muita, muita, muita presença. Para mim, a espiritualidade é tudo aquilo que me conecta, que me leva para dentro, que me leva para um lugar de eixo e que me traz respostas, que é dentro de mim mesma. Pode ser fora, mas também é dentro, né? E a espiritualidade, ela é um norte na minha vida há muito tempo. Ontem eu estava conduzindo um encontro, chamei algumas pessoas para um encontro e a gente estava conversando justamente sobre esse momento de tanta necessidade de espaços de nutrição, né? Como a gente precisa de espaços de nutrição e como a gente tem encontrado essas soluções dentro das possibilidades, dentro daquilo que a gente tem hoje, que é essa conexão e outras conexões, né, que vão além do toque do corpo. Então, eu fiquei sentindo, antes de trazer práticas, de falar sobre o autocuidado especificamente, eu fiquei com vontade de compartilhar um pouquinho como eu sinto, como é que eu tenho vivido, como é que eu tenho visto essa fase que a gente está vivendo, né? Eu sinto que quando a gente olha para a história, a gente vem há muito, 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 muito tempo operando como civilização
com base nos princípios masculinos. E quando eu falo princípio masculino, eu tô falando de, não estou falando de gênero, eu estou falando de qualidade, de característica. E já há um bom tempo que o feminino vem buscando o seu espaço, não só dentro dos movimentos feministas, dentro dos círculos de mulheres, dentro da luta da mulher, né, para ocupar o seu lugar, para ter um lugar de igualdade, não só nesse sentido, mas no sentido do feminino ser contemplado, a energia feminina, o princípio feminino, ele caber, né, ele poder caber. E aí eu fiquei olhando para esse momento onde a gente está sendo convidado para mergulhar, onde a gente não pode sair de casa, onde a gente só pode se relacionar ou com quem está muito próximo dentro de casa ou virtualmente, né? E eu sinto que a potência de aprender sobre essa energia feminina, sobre esse princípio feminino, nessa fase que a gente está vivendo, é ainda muito maior. E quando eu falo que a gente vive num mundo regido pelo princípio masculino, o que eu quero dizer com isso? A gente tem um jeito de viver hoje, um modo de operar no mundo hoje, que é baseado na ação, que é baseado no ir para fora, no ser proativo, no ser eficiente, no ocupar o espaço completamente. Intervisões claras, objetivas, plano, estratégia. E quando vem uma crise como essa, onde a gente é obrigado a viver de outra forma, a gente fica muito, muito bagunçado, porque a gente não tem esse repertório, a gente não sabe viver desse jeito. O mundo pede outra coisa da gente, o mundo pede pra gente fazer. E quanto mais eu faço, mais eu tô fora, mais eu tô no outro, mais eu me dedico ao outro, e menos eu tô em mim, menos eu olho para as minhas necessidades, para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, eu sinto a potência desse momento como um momento onde a gente pode sim explorar essa beleza que os espaços vazios, os espaços de prazer, os espaços de deleite, né? E eu falo isso com muita consciência do meu lugar de privilégio, de poder me resguardar, de poder estar em casa, de poder trabalhar de casa e de fazer os movimentos necessários para manter a minha saúde. Eu sei quanta gente não pode viver isso. E isso me dói muito, me fere muito, mas dentro daquilo que é possível, como é que a gente pode viver esse momento sem deixar de contemplar e de olhar para isso, né? Mas de uma forma mais saudável. E aí eu fiquei com vontade de compartilhar um pouquinho algumas coisas que eu venho sentindo. Eu venho percebendo que por conta dessa nossa incapacidade de sustentar o vazio, de sustentar o não fazer, de sustentar a nossa conexão com a gente mesma, né, o nosso olhar para dentro, a gente tende a estruturar o nosso dia, a preencher esse dia, e dentro desse preenchimento, e dentro dessa estrutura, que é o que a gente costuma fazer quando a vida está acontecendo no modo normal, a gente acaba não olhando para aquilo que vai me trazer saúde, né? Não só saúde, levantar a imunidade, saúde física, deixar esse corpo mais pronto caso ele entre em contato com o vírus. Não só esse tipo de saúde, mas a saúde psíquica, a saúde emocional. E essa é uma das coisas que eu quero muito trazer para a nossa conversa de hoje, que é a gente ter um olhar muito atento, muito cuidadoso em relação ao que eu estou sentindo. Porque a nossa tendência de fugir do que sente, de não entrar em contato com o que sente, faz a gente, às vezes,
perceber que a gente está com uma crise eminente muito em cima da hora. Então, eu tenho trazido isso como orientação para as pessoas que eu tenho acompanhado. Se observem, se olhem, fiquem muito atentos às suas necessidades psicoemocionais, né? A gente está vivendo um momento que a gente não conhece. É muito novo isso para quem está vivo nesse momento, né? Os nossos ancestrais já viveram isso, a gente não viveu, a gente não tem esse repertório. E os períodos de grandes isolamentos, eles são muito desafiadores, né? Muita gente enlouquece, muita gente entra em surto. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que nesses dias tiveram surtos de ansiedade, crises de pânico, porque a gente entra em contato com algo que é muito, muito, muito novo, ou que eu tenho muito, muito, muito medo. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui como partilha é esse olhar atento para as nossas emoções, para aquilo que a gente está sentindo, não só fisicamente, como emocionalmente. E aí uma das sugestões que eu queria deixar é da gente fazer, tenho feito isso, a gente tem feito isso nas nossas trocas aqui em casa, né, de como você está se sentindo, o que está vivo em você. Então, à noite, a gente pode parar um pouquinho e fazer um mini diário, assim, pegar um caderno, uma agenda e observar como é que eu estou me sentindo hoje. No campo físico, como é que está o meu nível de energia? Estou com bastante energia, estou cansada, estou precisando do quê, né? Como é que eu estou como é que foi meu dia, como é que eu estava fisicamente, como é que foi meu dia emocionalmente, quais foram as emoções que eu vivenciei hoje, que nome que elas têm, o que eu senti ao longo do dia. Palavras, assim, coisas muito breves, assim, não precisa ser um diário longo. Como é que eu me senti energeticamente, não energia de disposição física, mas de refinar esse olhar para esse campo sutil. Como é que estava o meu campo sutil hoje? A minha frequência estava elevada, estava bacana, ou eu estava me sintonizando aí com umas rádios meio ruins, entre aspas, né? Com uma vibração mais densa. Eu não estou falando que isso é bom ou ruim, é só auto-observação, né? A gente ganha muito quando a gente se percebe, quando a gente está atento ao que a gente sente, ao nosso estado interno. E por último, como é que está a minha relação com aquilo que para mim é espiritualidade? Como é que foi ao longo do dia? Eu me senti em conexão com uma parte de mim que tem as respostas? Eu me relacionei com aquilo que para mim é fé, por exemplo. Como é que está a minha fé, né? Tenho observado que a fé, ela tem sido a grande salvadora de muitas pessoas, né? Os cultos nunca estiveram tão cheios. Eu estava ouvindo um padre e um pastor comentando, porque é nesses momentos que a gente vai buscar resposta, que a gente vai buscar algo que nos salve, né? Algo que faça sentido, né? Então, uma das sugestões que eu queria deixar como autocuidado, e um autocuidado muito feminino, é um mini diário, né? Da gente parar no final do dia e escrever, fazer pequenas anotações. Queridas, eu tô vendo que tem mensagens aqui. Eu depois vou tentar parar um tempinho antes pra gente, se vocês tiverem pergunta, vocês me fazerem. Eu não sei, é a primeira vez que eu entro ao vivo, eu não sei onde que eu controlo o tempo. Se alguém souber me dizer, eu agradeço. Eu não sei quanto tempo eu já tô, eu não sei onde é que aparece a contagenzinha aqui, né? Para mim não apareceu em nenhum lugar. Então, esse tem sido uma orientação que eu tenho dado para as pessoas que eu tenho acompanhado, do exercício de autoobservação, de autopercepção, porque é muito importante. E aí uma outra coisa que é muito feminina é saber pedir ajuda. Então, para que eu preciso saber como é que eu tô?
para que eu possa pedir ajuda antes de espanar, antes de ter um piripaque, antes de eu ter uma crise, né? E a gente é muito... Ai, obrigada, muito grata por quem disse que eu tô a 18 minutos. Alguém pode me avisar quando eu chegar em 30 minutos, por favor? Se alguém puder me avisar, eu agradeço. Obrigada. Que eu tô sem um relógio aqui que conte. Posso até tentar aqui pelo meu relógio. Eu perdi o raciocínio, mas a gente estava falando de autocuidado, autopercepção. Pedir ajuda. Pedir ajuda é algo muito feminino, né? Se render à necessidade de ajuda é algo muito feminino. Quando eu não posso pedir ajuda, eu me sobrecarrego, eu fico me sentindo forte, né? A gente tem uma referência de força muito deturpada. A gente tem uma referência de força que é da supermulher, daquela que dá conta de fazer tudo, que se sobrecarrega, que vai pegando cada vez mais tarefas e demandas e vai dando conta, mesmo porque a nossa natureza feminina é ser multitarefa, né? Então a gente dá conta, sim. E pedir ajuda é fundamental para um momento de crise. Seja pedir ajuda para as tarefas da casa, seja pedir ajuda, pedir colo, seja pedir para alguém te ouvir, seja pedir ajuda de um terapeuta, de alguém que pode te apoiar, né? Então, peçam ajuda, fiquem atentas à necessidade do pedido de ajuda. Essa é uma das coisas que eu senti também muito de falar, porque a nossa tendência é abraçar o mundo. Então, esse é algo que eu queria deixar aqui. Ai, obrigada, Jana. Obrigada por me avisarem. Eu agradeço muito se vocês puderem me ajudar. Estou pedindo ajuda. Me ajudar com o horário. Ai, Tatazinha tá aí, linda da minha vida. É bom a gente ter uma rede de apoio. É fundamental a gente ter uma rede de apoio nesse momento. E essa é uma das coisas que eu queria nomear como um autocuidado feminino, né? Eu levo o Círculo de Mulheres há muito tempo. Eu investigo o feminino em mim há muito, muito tempo. Eu sempre tive vontade de participar de um círculo de mulheres e nunca conseguia. Até que um dia eu entendi que eu queria fazer o meu próprio círculo e aí chamei algumas amigas e a gente começou a se encontrar uma vez por mês. E nessa brincadeira de se encontrar uma vez por mês, isso virou uma brincadeira tão séria que hoje é um dos meus principais trabalhos, é a forma que eu recebo muitas mulheres. Mas o que eu... Espera só um pouquinho, não deixamos de ver a aula prática de pedir ajuda. Obrigada, Tássia. A coisa que eu sinto de mais bonito que ficou dessa primeira iniciativa de formar um círculo de mulheres, de sentar junto em roda, foi a relação que a gente tem até hoje de se apoiar, de se nutrir, de fazer uma dar risada quando ela não tá bem. E é um grupo que hoje a gente não se encontra mais, mesmo porque Marina tá na França, a Rafa na Suíça, a Celinha morou no Canadá há um tempo, agora tá no Brasil. Cada uma de nós tá num canto. Isso não é um problema, ainda mais hoje a gente tá vendo isso, né? Mas a gente continua com o nosso grupo de WhatsApp e ele fica por muito tempo silencioso. E aí, de repente, uma de nós precisa e a gente nomeia. E aí a ajuda vem com muita generosidade, com muita leveza, né? Então, uma rede de apoio é muito importante para esse momento. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola. O que mais que eu separei para a gente falar? Eu fico muito à vontade de trazer um olhar, porque eu fiquei pensando, né? A Tássia sugeriu que eu trouxesse esse tema, né? Cuidado e autocuidado feminino. E eu fiquei pensando, o que são cuidados femininos? Porque isso tá tão na minha rotina que eu não penso mais sobre, né? E aí eu fui
parar para pensar no que seriam cuidados femininos, o que que é um autocuidado feminino. E aí eu cheguei à conclusão que todo cuidado ele é feminino. E um autocuidado, um cuidado feminino, é aquele que é generoso, que é respeitoso com o tempo, com um olhar atento às minhas necessidades, aquela que sou eu hoje, porque ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou outra e amanhã eu sou outra. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer yoga. Fazer yoga para mim é um lugar de muita nutrição, de muito alinhamento, onde eu me sinto cuidando de mim, do meu corpo, do meu espaço interno, do meu alinhamento emocional. E aí eu fiz só yoga por 1 ano e meio. Durante esse 1 ano e meio, eu estava tão agarrada na yoga, eu estava tão apegada à yoga, que eu não queria fazer mais nada. E aí eu me mudei para Botucatu, tem 3 meses, e eu moro num prédio que tem uma academia, e eu falava assim, gente, não é possível, né? Tem uma academia aqui embaixo, eu vou aproveitar esse recurso disponível e vou encontrar uma forma de praticar musculação, de alinhar, né, a yoga com a musculação. E aí, num primeiro momento, eu me vi muito resistente à musculação, porque a minha queridinha é yoga. E aí eu me dei conta que, assim, eu não preciso abrir mão da yoga, ela pode continuar sendo a minha queridinha, né? Eu não preciso estar resistente a um outro input, né? Porque, enfim, a musculação, eu já transitei por ela em vários momentos da minha vida, e ela me traz uma energia mais yang, né? Então, tenho descoberto, desde fevereiro, formas muito femininas de praticar musculação, né? Encontrei eu queria uma treinadora mulher, uma pessoa que me apoiasse, que fosse mulher, a Aline, depois eu compartilho ela com vocês, ela vai dar uma live dia 2 sobre dor nas costas, dicas atividades pra gente fazer em casa para aliviar as dores do corpo. E tá sendo incrível construir esse processo com ela, assim, porque é um processo gentil, é um processo que respeita o meu corpo, que me faz me olhar muito, muito, muito. Descobrir espaços internos meus que eu não conhecia, né? Descobrir que tem músculos que eu não ativava, mesmo no yoga. Então tá sendo muito feminino fazer uma atividade que eu, por muitas vezes, considerei masculina, né? Considerei mais yang, mesmo porque as experiências que eu tinha tido antes eram de uma energia muito yang. E não tenho nada contra as energias yang, muito pelo contrário, mas no caso das minhas atividades físicas, elas precisavam me trazer para um lugar yin, naquele momento. E aí, um olhar que eu quero trazer para a gente compartilhar é assim, a gente é composta, a gente tem na nossa matéria, a gente é feita de energia feminina e masculina, né? A gente tem um princípio feminino que a gente recebe da nossa mãe, um princípio masculino que a gente recebe do nosso pai, que juntos formam o nosso corpo físico, o nosso corpo manifesto, né? Mas essas duas forças, mesmo no corpo de mulher, ela transita o tempo todo em nós. Ela transita e ela se expressa o tempo todo, né? Então, para mim, quando eu falo em trabalhar o feminino, para mim é encontrar esse equilíbrio entre a minha energia feminina e a minha energia masculina. Entre o yang dentro de mim e o yin dentro de mim. Entre o yang fora de mim e o yin fora dentro de mim, sabe? É essa relação de buscar o tempo todo o meu eixo, o meu lugar de potência no equilíbrio. Não na extremidade, não nas polaridades. A gente vive muito as polaridades. Então, se a gente escolhe uma atividade física e se apega a ela, a gente pode não estar ouvindo qual é a real necessidade do nosso corpo, né? E eu acho que esse é um olhar que pode ajudar muito, muito, muito esse momento que a gente está vivendo, que é qual é a minha necessidade? O que eu preciso hoje, né? Então, acordar de manhã, respirar e quando você for preparar o seu café da manhã, porque agora a gente tem tempo para isso,
você observar qual é o alimento que o meu corpo precisa hoje? Qual é o alimento que mais vai nutrir esse corpo? Porque a gente tem o costume de repetir as refeições de forma automática. Então, eu de manhã gosto de comer uma salada de fruta, mas eu quero colocar todas as frutas que eu coloco todo dia, eu tenho uma fruta que hoje eu não quero, né? Quando eu for pensar no meu almoço, o que eu quero comer hoje? Assim, eu estou comendo automaticamente ou eu estou observando qual é a minha necessidade? Né? Desde da necessidade física, quanto da necessidade de descanso, da necessidade de pausa, de qual é a melhor atividade que vai me nutrir, né? E eu sinto que as desnutrições, elas falam muito desse desalinhamento entre o que eu sei que é o certo ou o jeito de operar e aquilo que eu de fato preciso. Então, quando eu vou tomar banho, qual é a melhor temperatura para o meu corpo hoje? Eu gosto de banho quente, muito quente. Mas será que hoje a melhor temperatura para o meu corpo é um banho muito quente? Ou hoje um banho morno ele vai me trazer mais conforto, mais gostosura? Né? Quais são as minhas necessidades de alinhamento mental? Então, se eu estou com uma aceleração mental muito intensa e hoje a gente está vivendo uma das coisas mais desafiadoras que eu sinto que a gente está vivendo é esse excesso de informação e de informação muitas vezes desalinhada, desordenada, que levam a gente para lugares de desordem, né? O que eu faço para esvaziar um pouco e não entrar em contato? Eu consigo me desconectar um pouquinho do mundo virtual? Eu consigo fazer nada, respirar, ficar comigo, né? Eu consigo fazer uma automassagem, eu consigo dançar, fazer algo que me dê prazer, né? Como é que eu amenizo esse excesso de pensamento, esse excesso de energia mental, né? Então, a gente trazer o olhar da autopercepção também para as necessidades é algo muito feminino. Porque convida a gente para olhar para dentro. Tudo que leva a gente para olhar para dentro, para se auto-observar, e que respeita o nosso tempo, que respeita o tempo das coisas e aquilo que está vivo, é um cuidado feminino. O que mais que eu sinto vontade de compartilhar? Quanto tempo a gente tem? 4h30. Queridas, eu sinto que eu sinto vontade de compartilhar mais duas coisas antes da gente encerrar. Uma, eu falei isso no encontro que eu tive ontem, quem estava junto comigo sinto muito, eu vou ser repetitivo. Eu sinto que nesse momento de medo, de assombro, de desconexão física, que mais? De crise. O nosso maior desafio, um dos nossos maiores desafios é a gente... Desculpa, 31 minutos... A gente já está online há 31 minutos, é isso? Acho que é isso, né? Eu sinto que um dos nossos maiores desafios é a gente se manter em conexão, em ressonância com um campo de vibração ordenador. Vou chamar assim, eu não gosto de falar bom ou ruim, né? Porque quando a gente fala de energia, a gente fala energia positiva, energia negativa. Eu gosto de trazer o olhar daquilo que me traz ordem e daquilo que me traz desordem. Para tudo, né? Obrigada, Jana. Obrigada, querida. Então, quando a gente fala de campo de ressonância, de frequência, eu vou trazer esse conceito então. Qual é o campo de ressonância que me traz ordem e qual é o campo de ressonância que me traz desordem? Porque, para mim, um campo extremamente desordenador pode ser extremamente ordenador para outra pessoa. E isso não é
bom nem ruim, não é sobre ser um campo bom ou ruim, é só sobre qualidade, frequência, tempero, né? Eu gosto mais de um tempero, você gosta mais de outro. Então, um dos maiores desafios que eu sinto é a gente manter esse campo ordenado. Ou não, se manter num campo que nos ordena, se manter num campo que minimamente me traz ordem, que me traz alinhamento, que me traz eixo, né? E tem uma forma muito, muito, muito simples de fazer isso, que é a gente se conectar com o nosso coração, que não por acaso fica junto da timo, que é a nossa glândula endócrina responsável pela produção de ocitocina, pela produção do hormônio do bem-estar, pela produção do hormônio que faz a gente se apaixonar pelos bebês quando a gente pare, que faz que faz abrir espaço para que os bebês cheguem, né? Que faz a produção do leite acontecer com potência. Então, a ocitocina ela é produzida pela timo, que é essa glândula que fica bem próxima ao coração e que ela trabalha junto com o chakra cardíaco, o nosso centro de troca energética do coração. Então, quando a gente se conecta com o nosso coração e com uma imagem que nos inspira muito amor, a gente automaticamente já está abrindo o nosso coração, a gente já está entrando em ressonância com um campo mais ordenador para aquilo que é ordenador para a gente, né? Então, vamos fechar os olhos um pouquinho. Quem está aí, vamos aproveitar e vamos experimentar. Mais do que explicar, eu gosto de trazer o corpo. A gente sente, é muito mais potente. Então vamos respirar um pouquinho. Respirar é algo muito feminino. E quando eu respiro, eu trago o olhar para dentro. Eu trago meu olhar e observo o meu alinhamento. A minha coluna pode ser a minha referência de alinhamento. Ela é a minha maior referência de alinhamento. Como é que está a minha coluna? Como é que é o meu alinhamento interno, né? E aí eu respiro e levo a minha atenção para o meu coração, para o centro do meu peito. E eu convido o ar para entrar pelo centro do peito, como se o meu nariz fosse aqui. Inspira, toma uma respiração profunda, gostosa e traz o ar para o centro do peito. E observa. Observa o que acontece quando você respira, traz a intenção de que o ar entre pelo coração. Veja se é possível sentir uma pequena abertura, um lugar mais gostosinho dentro de você. E inspirando de novo, traz para o centro do seu peito, traz para o seu coração uma imagem que te inspira muito, muito, muito amor. Pode ser de alguém que você ama muito, pode ser de um animal de estimação que você ama, pode ser um momento onde você se sentiu amada ou que você sentiu que o seu corpo inteiro vibrava amor, pulsava amor. Qualquer referência que você queira daquilo que para você é amor. E inspira agora nessa imagem. Traz a referência dessa imagem para o seu corpo. Inspira. E sente o que acontece quando você se conecta com essa imagem inspiradora e você só respira nela. Esse é um estado ordenador. Esse é um estado de ordem. Toma uma respiração profunda, vai voltando devagarinho,
Senão a gente passa o resto dos minutos aqui, porque é uma delícia. Como é que é respirar nessa imagem que inspira amor? Ó, muda o olho, muda o tônus da pele. Essa é uma prática que pode acontecer diariamente e que é muito, muito, muito feminina. Porque convida a gente, leva a gente para dentro. E acorda esse centro, o centro do coração, né? E o centro do medo, ele está abaixo. Então, a gente sai dos primeiros chakras e vem para o quarto chakra. A gente já sobe de qualidade mesmo, né? É muito gostoso. A gente pode ficar o resto do dia aqui, no cardíaco, nadando no coração, nadando dentro do nosso alto amor, né? E essas imagens, elas são âncoras. Essas imagens, elas podem servir como âncora, né? Então, quanto mais eu pratico isso, quanto mais eu respiro, me conecto com o coração, com aquilo que me faz vibrar, amor, que me ordena, mais rápido, mais fácil vai ficando, né? Então, quanto mais eu pratico, mais rápido a conexão acontece, mais rápido eu saio do medo e venho para o amor, e venho para um espaço que me traz ordem, que vai me nutrir, né? E tem muitos outros desdobramentos, assim, dessa prática. Eu posso fazer muita coisa. Ontem eu falei para a Helenita, acorda o coração e dança. Vai dançar nesse lugar, a partir desse lugar. É outra dança, né? A gente está falando de práticas que trazem para trazer ordem, para trazer a gente para um lugar de saúde, né? Então, abre o coração e vai dançar, experimenta fazer isso, vê o que acontece, vê se a mágica é outra, vê se muda a qualidade da sua dança, né? Inspira, respira e vai abraçar alguém, vai abraçar. Se você está vivendo o seu isolamento com alguém, com a sua família, abraça, fica abraçadinho, né? Isso produz muito ocitocina, produz muito hormônio do bem-estar. Abraça e fica lá, respira junto. Convida as crianças para respirarem juntas. A gente fazer isso com as crianças é muito mágico, né? Isso é uma técnica incrível para administração do estresse, por exemplo, porque a gente vai parar, vai respirar, vai equilibrar o sistema simpático e parasimpático. Então, alguns minutos que a gente para e respira, a gente já muda a nossa frequência, né? Então, eu sinto que esse dentro dos nossos maiores desafios, que é sustentar esse ponto basal alto, né, elevado, subir a vibração. Esse exercício é muito simples e traz a gente para um lugar gostoso, né? A gente pode aproveitar essa brincadeira, produzir bastante, deixar nosso coração muito, muito, muito pulsando de energia de amor, que é a nossa própria energia, e a gente pode pegar isso como um néctar e se banhar, né? E se revigorar. Se é um dia que eu tô mais sedenta de carinho, de afeto, ou um dia que eu tô precisando de nutrição energética, ou que eu tô sentindo que meu corpo tá precisando de aumentar a imunidade. Isso é incrível, porque a timo é a glândula que vai levar a nossa imunidade. Então, eu posso encher meu coração de amor, assim, como quem enche um balde, sabe, de água. A gente pode ir enchendo e a gente pega essa água, essa água que a gente produziu, né, essa substância muito rica em amor, e a gente pode levar para uma região do nosso corpo que está precisando de cura, que está precisando de ordem, né? É uma prática, é uma automedicina, assim, é uma medicina muito simples e muito potente. Eu só preciso me conectar com esse espaço de puro amor, né? Eu sou bem suspeita para falar de amor, porque esse é um dos meus espaços de muita investigação, assim, onde eu vou experimentando o amor através de várias experiências. Como é que é sentir amor na raiva? Tô sentindo muita raiva, muita raiva.
Como é que é sentir amor na raiva, ou sentir, olhar para isso que me dá raiva e tentar buscar a ordem natural das coisas, né? Queridas, quanto tempo a gente tem? Só para cuidar do nosso tempo. Acho que a gente tem mais uns minutinhos. Eu sinto muito, eu não estou conseguindo acompanhar as mensagens. Alguém pode me dizer quanto tempo a gente tem? O estado de alegria, de muita alegria, também leva a gente para lugares muito, muito sutis. Eu tenho 17 minutos, é isso, Marília? Obrigada, querida. Grata. A vibração da alegria também é uma vibração muito, muito, muito legal de trabalhar, né? Então a gente pode conectar com uma imagem que trouxe muita, muita, muita alegria. Mas aí talvez, não sei se você vai sentir ela no seu coração. Investiga. Brinca com uma imagem de muita alegria. Vê onde ela se manifesta no seu corpo. Não vou falar nada para não autossugestionar. Mas brinca com a alegria. Se conecta com a alegria. A alegria, ela tem uma frequência muito linda, assim. E ela traz muita saúde, traz muita vitalidade. Para momentos onde a gente está precisando de vigor, ela pode ser uma estratégia bem, bem divertida também para a gente ir alternando entre o amor e a alegria. Pode ser um tempero bem, bem gostoso de trabalhar também, brincar com a alegria, né? Onde que ela vibra no meu corpo? Quando eu penso em alegria, quando eu me conecto com uma imagem que me inspira muita alegria, onde é que no meu corpo ela se expressa? Né? E aí eu encho essa região do meu corpo com essa sensação, com essa emoção, com essa pulsação, e aí eu vou dançar, vou brincar, vou me divertir, porque eu sinto que o campo já está muito, muito denso. Assistir notícia, até ver série, filme que leva a gente para lugares de dor, eu não acho que é o melhor caminho nesse momento. Então, quais são as atividades que eu posso trazer para o meu dia a dia como nutrição, como alimento, que vão me trazer ordem, que vão me trazer gostosura, que vão me trazer para esse lugar de vida, né? A gente está com muito medo de viver esse momento, porque a gente vive um momento onde a morte se apresentou assim, na nossa cara. E aí tenho brincado com algumas das minhas mulheres nas rodas que eu fiz essa semana, que a gente está, nesse momento, sendo regidos todos por um vírus, que para mim não é o vírus, para mim é a vírus. É uma energia feminina que esse vírus tem. Mas isso é uma percepção. O vírus tem uma rainha, ela tem uma coroa na cabeça, então a gente está se dobrando a uma rainha. Então, que coisa mais feminina do que se dobrar, do que se reverenciar, né? Por que não abençoar essa rainha? Por que não abençoar isso tudo que a gente está vivendo? Né? Por que não? Por que não? Por que a gente precisa operar num lugar de raiva, de excluir, de querer mandar embora, né? Eu trabalhei por muito, muito, muito tempo com uma preta velha que é uma das minhas paixões, e a avó Antônia, ela sempre dizia, quando ela atendia algumas pessoas, eu trabalhei muito tempo na Umbanda, e quando ela atendia algumas pessoas, ela dizia, e essa pessoa trazia uma questão de saúde, né, de doença versus saúde, ela sempre dizia, ela falava, quando uma doença chega, a gente quer mandar ela embora rápido, a gente quer se livrar dela. Mas toda doença, ela comunica alguma coisa. Ela tá trazendo alguma informação, ela quer te contar alguma coisa. Então, quando uma doença chega, qual a melhor estratégia para você se curar? É você entender o que essa doença está me comunicando, o que ela está me contando. Né? E ela dizia, bota a doença no colo, conversa com ela, né? Senta e bate um papo. Né? Por que ela tá aí? O que ela tá contando sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, sobre o seu estado interno, sobre os seus excessos, sobre as suas crenças? Não no sentido de ficar culpado, putz, manifestei uma doença, a culpa é minha. Não, a responsabilidade é minha, diferente de culpa. Sim, a responsabilidade em algum nível é minha.
Às vezes está num nível onde eu consigo atuar, às vezes não é num nível que eu consigo atuar, né? Mas como é que é conversar com uma doença? Sentar e olhar para essa doença e falar, tá, o que você tem para me contar sobre mim, né? Então, eu sinto que esse momento é um momento de conversar com essa rainha. O que essa rainha vem contar pra gente, assim? O que ela traz de... Qual é o olhar luminoso que a gente pode trazer para esse momento que a gente está vivendo? Porque sempre tem, sempre tem. A gente escolhe qual é o óculos que a gente vai enxergar uma situação. E eu tenho muito cuidado para falar isso, porque pode parecer muito ingênuo, um olhar ingênuo, sabe? Não é ser ingênuo. É olhar sim, porque ele é um momento de muita dor, onde muita gente está morrendo, onde muita gente está sofrendo, onde a gente não vai ter hospital para todo mundo, onde muita gente está na rua, muita gente não tem a possibilidade de estar recolhido como a gente está vivendo isso aqui, nós, esse pequeno grupo de 43 pessoas, né? Então, olhar, botar a lente, enxergar a realidade é muito importante. Mas o que está por trás? O que eu consigo ver além? Onde está a potência? Onde está a luz desse momento? Né? Eu sinto que isso convida a gente para expandir o olhar, para olhar além, para sair do óbvio, sabe? E cada um de nós vai enxergar algo dentro dessa potência, assim. Eu tenho dois caminhos, dois possíveis caminhos de se olhar, né? O caminho da escassez ou o caminho da potência, o caminho da abundância, né? Numa situação a gente sempre vai conseguir enxergar o caminho da luz e o caminho da sombra, o caminho da escassez e o caminho da abundância, o caminho da saúde e o caminho da doença, né? E a gente tem muito medo da morte, essa é a verdade. A gente tem muito, muito medo da morte. E a morte, ela é algo que a gente precisa falar. A gente não dá conta, a gente foge. A gente não dá conta de encarar a perda, né? Por conta do nosso apego. Então, a gente está tendo essa chance, assim, de olhar para a morte com realidade. Ela está no nosso nariz diariamente, né? E aí, quando eu olho para a morte, é inevitável olhar para a vida. É inevitável olhar para a vida, né? Porque elas andam juntas o tempo todo. Então, é um momento de muita potência para olhar para a vida, de olhar para a morte, de olhar para a vida. E uma forma que a gente aprende a lidar com a morte, com as mortes, é a gente observar processos que a gente vive diariamente de pequenas mortes, né? Então, a gente perde cabelo todo dia, a gente perde... as nossas células se renovam todo dia, o dia acaba quando ele, né, a gente dorme, ele termina, então ele está morrendo para um dia novo nascer, seja um projeto, seja uma ideia, seja um trabalho, seja uma relação, um relacionamento, seja um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, a gente tem muito apego, a gente não lida bem com os fins, né? Então, eu sinto que também é um grande presente a gente olhar para os fins. Queridas, quanto tempo a gente tem? Eu já me perdi aqui no tempo. Eu tenho uma outra prática para trazer, mas eu acho que eu vou abrir mão dela para a gente abrir para espaços de troca, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Porque eu acho que a gente não tem mais muito tempo. Alguém tem vontade de trazer alguma pergunta disso tudo que eu trago? 8 minutos, obrigada, tá? Grata, queridas. Então eu acho que eu vou fazer isso. Alguém quer trazer alguma percepção? Quer me trazer alguma pergunta? Tem alguma coisa aqui que eu não vi? Eu tinha feito uma listinha aqui de práticas que podem
práticas bem femininas que podem ajudar a gente nesse momento a encontrar esse espaço de ordem e de nutrição. Eu vou deixá-las nomeadas aqui, e aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me escrevem. A automassagem, a medicina do urso. Eu não conheço a medicina do urso, deve ser do xamanismo, né? Sabedoria de recolher e se autocurar. Ai, Pati, linda do meu coração. Sim, é muito difícil, Rita, pra gente falar de morte. Muito, muito difícil. Porque ela escancara o nosso apego. Então, a automassagem é uma prática que a gente pode fazer diariamente e que vai ajudar a gente a equilibrar o nosso estresse, porque ela é uma automassagem bem feita, ela coloca o cortisol, que é o hormônio do estresse, em movimento na nossa corrente linfática. E aí fica mais fácil administrar o estresse. A automassagem também é incrível porque ela toca, né? E ela traz o toque e acorda na gente essa produção da ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio do amor. Então, a automassagem pode ser uma prática muito, muito, muito potente de autonutrição, de autocuidado nesse momento. Esse pequeno diário que eu sugeri é algo muito importante da gente se perceber. Se você não quiser escrever um pequeno diário, mas parar um pouquinho antes de dormir e observar como é que você viveu aquele dia, quais foram os seus estados de emoção, de energia, de conexão. A dança é algo muito nutridor, seja o tipo de dança que você quiser. Eu gosto muito de trabalhar com a dança espontânea, porque a gente está muito, muito atrelado às danças performáticas, às danças de performance, de coreografia, de estrutura, né? Que é muito ordenador. Se a gente está muito desordenado, pode ser muito ordenador, né? Mas eu gosto muito de usar a dança como esse lugar de autoexpressão. Então, eu boto a música, eu escolho uma música que eu sinto que aquele momento é a música que é gostosa para eu ouvir. E aí, antes de começar o movimento, eu sinto a música, eu deixo ela entrar pelo meu corpo. E aí, qual é o movimento que nasce? Que movimento o meu corpo pede? Né? Ele quer um movimento de ombro, de braço, ele quer um movimento de quadril, é um movimento mais água, mais sinuoso, ele é um movimento mais terra, mais pé no chão, mais estrutural. Que movimento é esse? Isso me conta muito sobre o meu estado interno, né? Ou sobre aquilo que eu estou precisando para equilibrar. Então a dança é muito legal. Conectar com o estado de amor e alegria, que é a prática que a gente fez, né? Então sempre que sentir que baixou a energia, baixou a frequência, respira 1 minuto, assim, e se conecta com essa imagem que te inspira amor e alegria, e você já vai estar em outro estado de presença. Ouvir música me traz muita ordem, e aí, que música? A música que eu quero ouvir naquele momento, né? Tem músicas, por exemplo, tem músicas que me trazem muita confusão, muita bagunça. Às vezes eu coloco umas playlists de mantra para escutar no Spotify ou no YouTube. E aí, nossa, eu tô trabalhando e aquele mantra tá uma delícia. De repente começam uns mantras que me deixam louca, assim. Falo, nossa, acho que essa energia não tá boa para mim agora, né? Então, se a gente não tá se auto-percebendo, a gente entra numa energia de ruído, de desordem e não percebe. Não é porque é um mantra que aquele mantra vai trazer ordem. Não necessariamente, né? Então, a autopercepção é o melhor autocuidado feminino. Outra coisa que eu trouxe é o equilibrar os tempos e as tarefas e as atividades. Então, se eu vou fazer uma atividade na casa, fazer faxina, algo que seja muito yang, que me demanda muito estar fora, para um pouquinho e fico dentro, respiro, né? Se eu tô muito no computador, na internet, na TV, vai se alongar, vai fazer algo que te convida para ficar com você mesma, ou vai ler um livro, vai meditar, vai fazer uma oração, né?
Então, equilibrar o tempo e equilibrar as práticas entre Yang e Yin, entre energias que me levam para fora e energias que me levam para dentro. Acho que era isso. São essas as práticas que eu tinha deixado como sugestão de autocuidado. Deixa eu ver aqui. Tá travando, será que já voltou? Isso, a Helena está dizendo que a dança e os movimentos com o braço também trabalham muito com a timo, né? Tudo que traz movimentos aqui para essa região do corpo vai trabalhar o nosso cardíaco. E aí a gente pode trabalhar com as músicas. Eu tive essa ideia agora há pouco, então eu vou preparar uma playlist para disponibilizar para vocês. Uma playlist que pode ser inspiradora para essas danças. E eu vou pedir depois amanhã para as meninas compartilharem no Instagram do Tecer, e eu vou colocar também no meu Instagram, se vocês quiserem depois me acompanhar, é Anitta Gomes, e aí depois eu coloco lá no Linktree do meu Instagram essa playlist no Spotify, se vocês quiserem. Queridas, acho que é isso. Antes que o Instagram me derrube, eu quero deixar a minha gratidão pela escuta, pela troca, e eu me coloco disponível se vocês precisarem de qualquer suporte, de qualquer espaço de acolhimento. Se ficou alguma dúvida daquilo que eu trouxe, vocês quiserem me mandar mensagem e aprofundar essa conversa, fiquem à vontade. Mas recebam o meu abraço com muita, muita, muita alegria, com muita gratidão por estar aqui, por poder trocar, compartilhar um pouquinho de como eu vejo esse momento, de como é que é para mim. Com muito respeito pelas relações, por esse espaço de troca e com muito amor. Então é assim que eu saio do nosso encontro. Eu amo trocar com mulheres, eu amo partilhar. Sim, eu vou colocar uma playlist. Vou preparar ela agora e amanhã ou hoje ainda eu coloco. Entrem lá no meu Instagram, vou deixar no Linktree do Instagram e amanhã eu vejo, eu não sei, porque o Instagram não tem o link, né? E ele não consegue, então eu vou colocar dentro do Linktree, aí eu peço pra Tássia depois amanhã avisar que tá por lá. Eu compartilho o link com vocês. Sintam-se muito abraçadas e seguimos. Beijo, beijo. Até. Como é que eu encerro? Vamos ver. Será que só se eu fizer encerrar ele... Que bom, agora que eu tô vendo as mensagens. Nutrição, é isso aí. Como é que eu saio dessa roda? A vida é uma belezinha, tá? Só que essa frase é da Clarissa Pincola, a gente tem que dar os créditos para ela. Queridas, eu vou encerrar aqui. Um beijo grande. Fiquem bem. Deixa cair. Salva no Stories. Van, me explica como é que eu salvo no Stories. Vou só esperar você me dizer 28 segundos restantes. Então eu vou esperar cair, eu acho que ele encerra. 23. Agora o relógio veio, agora ele me avisou. Essa live deve, se eu fizer tudo certinho, ela fica disponível por 24 horas. Um beijo, queridas.